Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos enviados pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, verso 5. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. 1. Nomes e títulos de Jesus. Há dezenas de nomes e títulos de nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua ou Yeshua, Josué, que significa Javé é salvação. A Septuaginta emprega Iesous para ambas as formas. Iesous é o nome do Salvador usado no Novo Testamento grego, que chegou para a nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Mashia, ungido, Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, João 1, verso 41. Jesus é o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, verso 21. 2. A humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, versos 40 e 52. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7, verso 15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, Mateus 1, verso 23, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, verso 14. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 João 4, verso 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim, tinha de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. 3. A deidade absoluta de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Onipotente, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, verso 8. Onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. E onisciente, agora conhecemos que sabes tudo. João 16, verso 30. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é o absoluto soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, dá a vida eterna, inspirou também os profetas e apóstolos, distribui os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu. Possui títulos divinos como Eu Sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim e o Senhor dos Senhores. 4. O ministério terreno de Jesus. O propósito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. O seu ministério terreno é dividido pela trilogia: ensinar, pregar e curar. Sua mensagem era exposta com simplicidade, clareza, originalidade e autoridade, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus 7, verso 29. Seu método ainda hoje impressiona, pois ele ensinava de modo que nunca houve nem antes e nem depois dele alguém que fizesse igual. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, verso 46. Quanto aos milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando suas enfermidades. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Lucas 8, verso 48. Os milagres operados por Cristo, registrados no Novo Testamento, revelam que ele é o Messias de Israel, como também a extensão do domínio do seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza, sobre o pecado, autoridade para perdoar pecados, sobre a morte, sobre o diabo com seus agentes e o inferno, sobre as enfermidades, e nada é impossível para ele, o qual, a respeito de si mesmo, declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. 5. O significado de filho. O epíteto Filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso fica ainda mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monogenes, composto por 2 vocábulos: monos, único, só, solitário, e genos, raça, cepo, tipo, e não geneá, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo. Unigênito, pois, significa o único da espécie, único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. A expressão Filho de Deus, com relação ao crente em Jesus, designa uma filiação por adoção, individual, algo íntimo, e por isso clamamos Abba Pai, ou seja, Papai. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, verso 15. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas 4, verso 6. Trata-se da relação espiritual de Deus com os seres humanos mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 26. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, verso 12. 6. Os ofícios de Cristo.
O Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado munus triplex, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, reconciliação e domínio. A. Profeta. Os profetas existem desde o princípio do mundo, mas o ministério profético em Israel é instituído com Moisés e Arão. A função do profeta era falar em nome de Deus. O Novo Testamento revela que o próprio Jesus considerava-se profeta, pois ele mesmo disse: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13, verso 33. E como tal, ele foi aclamado diversas vezes pelo povo, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus 13, verso 57. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21, verso 11. Todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele era verdadeiramente o profeta. Era o Deus-homem que quis assumir o ofício de profeta no exercício de seu ministério terreno. Visto que o profeta é a boca de Deus, seu porta-voz que fala em seu nome e prega com autoridade do céu, Jesus, de forma singular, como ninguém, apresentou todos esses requisitos. Ele disse: a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, verso 24. B. Sacerdote. O sacerdócio araônico, com todo o sistema de sacrifício, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Na nova aliança, no entanto, Deus constituiu o Senhor Jesus o mediador de toda a humanidade. Por isso, é mediador de um novo testamento. Hebreus 9, verso 15. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Hebreus 8, verso 6. A santidade de Jesus como homem é única e real, absoluta e perfeita. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial imposta pela lei aos sacerdotes levitas, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, verso 26. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade e, além disso, esse sacrifício foi único, perfeito e com validade eterna, resolvendo assim, para sempre, o problema do pecador. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10, verso 12. O sacrifício de Cristo soluciona objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele que crê no sacrifício vicário do Calvário e responde afirmativamente à oferta da graça de Deus, Cristo, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. C. Rei. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, mas o reinado de Cristo é para sempre, pois o seu reino não terá fim. O título messiânico Filho de Davi foi-lhe conferido por Deus e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento como resultado da promessa divina feita ao rei Davi de estabelecer seu trono para sempre, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Romanos 1, verso 3. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. Nesse contexto, ele foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém montado num jumento. Hosana ao filho de Davi. Mateus 21, verso 9. O Senhor Jesus tinha consciência da sua filiação davídica e, em mais de uma ocasião, ele aceitou esse título, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como seu herdeiro legítimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, versos 32 e 33.